Que o Senhor fale com você nesta manhã. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 4. Daniel 4:34. Diz assim a palavra de Deus: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração a geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus, com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que me fizeste. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os nobres vieram me procurar. O meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é verdadeiro, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os que vivem com arrogância. Lemos agora Daniel capítulo 5, verso 22. Mas tu, Beltsazar, o sucessor dele, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Curve sua cabeça. Peça ao Espírito Santo para falar de um jeito como nunca antes você ouviu. Não porque tenho oratória, não porque sou eu que estou pregando, mas porque a presença dele está aqui. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti. Nosso coração precisa Te ouvir. Nossa alma precisa entender que há um controle acima do meu. Ajuda-nos na nossa pequena fé, na nossa incredulidade. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus Pai, oramos e confiamos nele. Para a glória de Deus. Tem muita gente aqui que sabe muito. E sabe porque procurou saber. Estudou, leu, aprendeu. E nessa busca por conhecimento, você sabe o que é certo. Você sabe também o que a Bíblia diz. Pode nem ser um grande leitor da Bíblia, mas são poucas pessoas que são ignorantes entre o que é certo e o que é errado. A gente sabe. A verdade é que todos nós sabemos o que tem que ser feito. O problema não é a falta de informação. O problema é a falta de submissão, a falta de obediência. Aprendi que o nosso problema não é conhecimento de Deus. Conhecemos Deus. Só que conhecê-lo não te torna apto para confiar nele. Não. Você pode ter a cabeça cheia e a vida vazia. Você pode ter muito conhecimento e a vida oca. A Bíblia nunca chamou conhecimento de sabedoria. A sabedoria não vem do eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não. Sabedoria vem do eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. Mas nós não nos orgulhamos do fazer. Quantas pessoas a gente encontra e fala assim: olha, meu marido não vem à igreja, mas olha, ele é um homem tão conhecedor da palavra.
O texto que li a você expressa dois momentos. Quando li Daniel capítulo 4, 34 ao 37, a Bíblia fala de um rei babilônico chamado Nabucodonosor. Um camarada que teve tanta soberba, tanta arrogância, alguém que cresceu tanto, que se exaltou de um jeito tão incrível que Deus o humilhou. E humilhou ao ponto dele perder a sanidade mental. Deus o fez pastar como um bovino. Deus enviou um sonho a ele, Daniel revelou esse sonho, e o sonho era claro: por conta da sua exaltação, por conta de você ser tão arrogante, soberbo, Deus vai humilhar você. Enquanto ele pastava com uma mente de animal, a Bíblia diz que ele olha para Deus no meio daquela humilhação, e quando ele olha para Deus, Deus lhe dá uma nova oportunidade, porque ele olha para cima e adora o Senhor. E quando ele olha para cima e adora, Deus devolve a ele a sua sanidade mental. E aí ele diz: olha, Deus devolveu a minha dignidade, Deus devolveu a majestade do meu reino, Deus devolveu o meu trono. Porque enquanto ele estava sendo humilhado, ele olhou para cima. No capítulo 5 de Daniel, que foi o segundo texto que li com você, Nabucodonosor já morreu. E agora temos um segundo rei, o sucessor de Nabucodonosor, Belsazar. E esse texto que li é Daniel enfiando o dedo na cara de Belsazar, diante de uma cena, porque Belsazar estava dando uma festa. E no meio daquela festa arrogante, ele pega utensílios do templo de Jerusalém, que ele trouxe, quando ele invadiu Jerusalém, ele trouxe para a Babilônia, e ele começa a usar os utensílios sagrados da casa do Senhor, de forma leviana. E a Bíblia diz que existe no meio daquela situação, um ambiente onde Deus coloca um sinal, que ninguém entende. E ele chama Daniel. Assim, o mesmo Daniel que revelou o sonho do Nabucodonosor, que virou animal e depois olhou para o céu e Deus devolveu a ele a dignidade, agora Belsazar chama Daniel e ele quer que Daniel se sinta bem, porque ele sabe que Daniel é um homem de Deus. Mas Daniel, ele deixa claro, ele olha para Belsazar e fala para ele: você não se lembra do que aconteceu com Nabucodonosor? Você não se lembra do que aconteceu com o último rei? Que fez exatamente isso, e o que Deus fez com ele. Existe um perigo de saber e não se render. Existe um perigo de saber algo e não aplicar na minha vida. Existe uma diferença brutal entre aprender e colocar em prática. É isso que Daniel está falando para Belsazar. Você está cometendo um erro que o teu antepassado cometeu. Você não aprendeu nada com ele. Você não lembra dele. Põe para mim de novo Daniel 5, 22. Mas tu, Belsazar, sucessor dele, não te humilhaste, embora o quê? Soubesse de tudo. Você sabe de tudo. Tudo que aconteceu. E mesmo assim, você não se humilhou. O problema de Belsazar não era ignorância. O nosso problema não é ignorância. Belsazar pecou com currículo. Belsazar pecou com histórico. Belsazar pecou sabendo. E mesmo sabendo, não fez o que tinha que fazer. Não fez. Isso é um perigo. Provérbios 15, 33, Salomão nos adverte que a sabedoria é temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. Sem humildade
para aplicar o que sei, a minha informação vira só diploma na parede, vira só certificado na gaveta, não vale nada, nada. É o orgulho por ter um conhecimento que me trava, eu não melhoro, eu não avanço, eu não rompo. Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia é enfática, quando o Tiago diz, olha, ele porém, concede-nos graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe, Deus é contra, Deus fica do lado contrário aos orgulhosos, mas Ele concede graça, perdão, vida aos humildes, Ele concede favor. O orgulho não é só feio, o orgulho não é só horrível de olhar alguém e dizer, nossa, como essa pessoa é orgulhosa. O orgulho, ele é uma trava, o orgulho, ele é uma cova. Deus não escreve histórias na Bíblia para nos entreter, Deus escreve histórias para nos salvar, não repetindo o que esses homens fizeram, não fazendo igual. Em Jó capítulo 8, verso 8 e 9, a Bíblia deixa claro, pergunte à geração anterior, dá uma olhada no que fez teu avô, dá uma olhada no que fez teu pai, dá uma olhada no que fizeram teus tios, pergunte à geração anterior, e veja o que os ancestrais delas aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, os nossos dias na terra não passam de uma sombra. Jó está falando, tenha maturidade para aprender com quem já viveu o que você está vivendo, quem sangrou antes de você, quem caiu antes de você, quem separou antes de você, quem faliu, tenha maturidade para isso. Querido, Daniel, quando aponta para Beltsazar, quando Deus põe o dedo no meio daquela festa e o vai pesar na balança, Deus vai entrar com juízo diante de um homem que sabia que Deus não se permite ser zombado. Quando Daniel se levanta, Daniel não acusa Beltsazar de não saber, mas ele acusa de não se humilhar. A gente sabe, e isso revela o pecado mais caro, que não é a falta de humilhação, a falta de informação, mas é a falta de submissão. Eu sei, mas não faço. Eu sei, já me falaram, já me encontraram, já li mensagem na Bíblia, já vi vídeo na internet, já conversei com amigos, e então eu não me submeto. E o arrependimento começa quando? Quando o ego termina. É impossível se arrepender com o ego inflamado. É isso que Daniel está falando para Beltsazar. Você sabia do que Nabucodonosor enfrentou? Deus fez ele virar um boi, e mesmo assim você não fez o que tinha que fazer. Você sabia. Isso revela que conhecimento sem atitude não tem progresso. Não tem progresso. Vir aos cultos e não aplicar o que se ouve aqui não tem progresso. Chorar na hora do louvor e não viver o que se canta não tem progresso. Carregar um crachá de voluntário e se esforçar muito para atender a expectativa da programação do culto não tem progresso. Não tem progresso. É a mesma coisa que você colocar uma luz e perceber que quando você tem luz, a raiz é rasa. A raiz é rasa. Quanto mais você sabe, mais obediência tem que ter. Cada culto. Então eu quero orar por você que está aqui e dizer, se você sabe o que Deus está te pedindo, por que você está adiando? Você tem medo de quem? Está com medo de desagradar a quem? Se você sabe que a tua alma clama, você sabe, você conhece histórias que já percorreram o caminho que você está, e você sabe como eles acabaram, onde eles estão hoje, e ainda assim você caminha dançando num caminho que está na cara, que vai dar ruim. Qual é a obediência que você está empurrando para aquele dia? Quando der eu faço, quando der eu vou, quando der não, querido. Que essa semana você possa escrever uma coisa onde você vai obedecer a Deus.
e vai parar de fugir do que tem que fazer. Vai parar de fugir. É a mesma coisa que alguém que vai ao médico, marca a consulta, vai até o hospital, pega a senha, aí faz o exame, faz o diagnóstico está claro. Você volta para sua casa com um diagnóstico claro, só que continua vivendo como se não tivesse um diagnóstico, continua com os mesmos hábitos alimentares, como se não tivesse nada, e um dia o corpo vai cobrar a fatura. Um dia o corpo vai entregar a fatura, porque informação que não vira ação não cura. A mesma coisa aqui, Deus está dizendo: larga essa vida, larga essa atitude, muda. Eu sei, mas não faço. Eu sei, mas eu declaro que isso vai acabar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque eu sei não é fé. Fé é eu faço. Fé é obediência. Eu declaro um novo tempo de obediência nascendo na sua vida. Eu declaro que você não será como Belsazar, que vai ver coisas do passado e vai ignorá-las, mas haverá uma inteligência espiritual na sua vida. E inteligência não é dizer: eu li a Bíblia inteira. Inteligência não é dizer: nossa, eu fiz o IBEX. Inteligência não é dizer: eu sou um voluntário da Lírio. Inteligência é ouvir e dizer: Deus falou comigo e eu faço. Deus falou comigo e eu vou. Deus falou comigo e eu aprumo a minha vida. Deus falou comigo e eu organizo o que tenho que fazer. Belsazar não foi assim. Esse é o problema da queda. Então, como eu me levanto, pastor? Eu vou aprender com Nabucodonosor como me levanto. Nabucodonosor foi um rei arrogante. Mas em Daniel capítulo 4, 34, enquanto ele estava na humilhação, a Bíblia diz: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos para o céu. No meio da minha humilhação, da minha soberba, da minha arrogância, eu estava sendo punido, não porque Deus é injusto, mas porque Deus me ama. Algumas humilhações vêm por conta do amor de Deus. Enquanto ele estava ali, ele diz: eu levantei os meus olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Sabe o que ele está falando? Eu levantei os olhos para o céu e eu lembrei quem é Deus e quem eu sou. Tem dias que você tem que lembrar quem é Deus e quem é você. Tem dias que você tem que lembrar quem é Deus e quem é você. Porque tem dias que nós achamos que nós somos Deus. Daniel mostra: levantei os olhos aos céus. Põe de novo para mim. Levantei os meus olhos aos céus. No meio da humilhação, ele estava pastando como animal. Levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. A minha sanidade mental tinha voltado. Ele olhou para cima e voltou o entendimento. Será que não é isso que a gente precisa? Pastor, como é que eu paro essa loucura? Será que não é só uma olhada para cima e dizer: Ele é Deus, eu sou eu? Será que não é isso que eu preciso? Ele não diz: olhei para cima e o meu dinheiro voltou. Olhei para cima e o trono voltou. Olhei para cima e a minha imagem foi restaurada. Não, olhei para cima e a minha sanidade, o meu entendimento voltou. Porque dinheiro sem entendimento não vale. Trono sem entendimento não vale. Família nova, restaurada, sem entendimento não vale. A minha sanidade voltou. Porque o orgulho não é só pecado, o orgulho é loucura. E Deus vai matar toda a loucura da sua vida hoje. Nós vamos sair desse culto com o nosso entendimento restaurado. Quem é Deus e quem eu sou. Quem é Deus e quem eu sou. E coloca para mim de novo o versículo 34 aqui, olha. E quando ele olhou para cima, então o que ele fez? Louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Quando ele olhou para cima, o entendimento foi restaurado. A primeira coisa que ele fez foi louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. O que veio na boca dele foi louvor e adoração, honra ao eterno. Porque quando Deus devolve a sanidade, Ele restaura a sua vida interior, Ele restaura o seu coração, Ele restaura o prazer em adorar, o prazer em estar em sua presença. Jesus fala isso claramente em Mateus 6,33.
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha para cima e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Olhe para cima e a paz que excede o entendimento. Olhe para cima e você terá a força necessária. Olhe para cima e eu te darei conhecimento, sabedoria. Olhe para cima e eu te darei o caminho certo. Olhe para cima, a resposta não está em você. Olhe para cima que você vai perceber que os meus anjos estão acampados à tua volta. Olhe para cima, é quando você volta o eixo para Deus, você percebe que o resto é resto e Deus é tudo. Provérbios 15:33, ele vai dizer, Salomão vai gritar para mim e para você algo tão poderoso. A instrução da sabedoria é temer ao Senhor, é olhar para cima e respeitá-lo. Eu não entro num lugar que não respeite a Deus, eu não estou em conversas que não respeitem a Deus. E quem teme ao Senhor, a humildade antecede a honra. Deus exalta, Deus levanta. Meu querido, Nabucodonosor voltou para o trono, não quando ele disse que era bom, mas quando ele disse: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Quanta arrogância tem que ser quebrada nesta manhã. Tiago capítulo 4, verso 6, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde e Ele se opõe aos orgulhosos. Graça não é prêmio do forte, graça é sustento para quem se rendeu. Graça é comida. O teste não é se você sabe, o teste é se você obedece. O teste não é quanto você leu, o teste é quanto você pratica. O teste não é quanto você chora, mas o teste é quanto você levanta os olhos, mesmo numa humilhação, mesmo numa fase ruim, e você levanta os olhos e fala: Deus, recupera a minha mente, recupera a minha cabeça, eu quero te louvar. Ainda em meio ao capim que estou comendo, ainda em meio ao sereno que cai sobre minhas costas, eu quero dizer: santo é o nome do Senhor, porque Tu és Deus, e eu sei quem eu sou. Eu sei. A sanidade mental volta quando ele olha para o céu, mesmo que as circunstâncias estejam as mesmas, tudo igual. Mas esse é o primeiro milagre de uma mudança interna. Deus não começa restaurando você por fora, Deus restaura você por dentro. Quando você olha para Ele, por dentro, não adianta pagar a conta e estar podre por dentro. Não adianta ter o que você quer, está vazio. Não, Nabucodonosor está ali. E sabe o que é lindo? Deus não escondeu a queda de Nabucodonosor, porque essa queda é um testemunho para mudar histórias. Eu vou lembrar de Nabucodonosor, para não ser um Belsassar que vai saber tudo e não fazer nada. Mas na minha vida vai ser diferente, na sua vida vai ser diferente. Eu declaro que hoje você vai olhar para cima e não olhar para o problema. Problema todo mundo tem. Amanhã é segunda-feira, todo mundo tem um abacaxi para descascar, mas o céu sempre estará acima de você. Você sempre terá uma escolha. Você sempre terá uma escolha para que a sua mente seja renovada, para que você não viva uma vida debaixo de pressão, mas viva uma vida debaixo de governo. Aleluia, governo. Deus vai governar, cada escolha é sua. Deus tem um jeito de costurar, onde tudo fica perfeito. Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Deus escreve certo na linha certa. Ele te dará governo, Ele te dará poder. Troque o orgulho pelo louvor. Pastor, eu ainda estou no meio da humilhação. Mas a hora que você levanta o olho para cima, as palavras começam a brotar. Um novo cântico. E a atmosfera é intencional. Quem entra num lugar com a intenção de deixar o lugar pesado, deixa o lugar pesado. Quem entra num lugar com a intenção de quebrar o clima, quebra o clima. Quem entra num ambiente com a intenção de arrancar o sorriso do rosto de todo mundo, arranca. Mas quem entra num ambiente com a intenção de levar a paz de Deus, leva a paz de Deus. Quem entra num ambiente com a intenção de trazer sorriso, dança, festa, porque o que dá ambiente não é cor de parede, o que dá ambiente não é iluminação, o que dá ambiente é o que mora dentro de você. Talvez seja por isso que tua casa é tão ruim, porque você não levanta os olhos para cima, você levanta os olhos para baixo, você abaixa os olhos, você olha para o lado. E Deus está dizendo hoje: você não precisa de mais dinheiro, você precisa de uma mente que olhe para cima. E eu devolvo quem você é hoje. Eu devolvo a você o que você é hoje. Não só o que perdeu, mas muito mais. Paz
Pare de competir com Deus pelo controle. O controle não é seu. Imagine um pai que coloca um filho no carro e dá ao filho um volante de brinquedo, e aquela criança fica sentada do lado do passageiro com aquele volante, e ele aperta botão, ele acelera, desacelera, mas chega um momento que ele vira o volante, e ele percebe que o volante dele não dá ordens, o carro não obedece, e a criança fica irritada, e o pai diz: filho, você está segurando um brinquedo. É um brinquedo. Você não está segurando um carro de verdade. E é por isso que tem muita gente exausta, porque sua vida não está nas suas mãos. Se você acha que tem um controle, tudo que você tem é um brinquedo. E é por isso que você está tão cansado, porque você quer jogar sua vida para um lado e não vai, para o outro não vai. E você diz: uau, nada funciona. E Deus está dizendo: o volante verdadeiro está nas minhas mãos. Será que não é por isso que você não dorme? Será que não é por isso que você não come? Será que não é por isso que o seu casamento é um inferno? Porque você quer conduzir sua vida com um volante de brinquedo? Deus nunca te dará o volante. O volante é dele, ele comprou você com o seu sangue. E se você está subindo ou descendo, sua função é descansar naquele que tem o volante em suas mãos. E uma paz que excede o entendimento guardará a sua cabeça e o seu coração. Oh, meu irmão, muita gente fica exausta porque está tentando controlar, e Deus não te chamou para ser Deus. Deus te chamou para confiar nele. Deus não te chamou para abrir o mar. Deus te chamou para colocar o cajado. Aleluia. Deus manda eu te dizer hoje: você vai renascer neste culto. Sim, Belsazzar sabia e não fez. Nabucodonosor foi arrogante e caiu, mas quando levantou os olhos, Deus devolveu. E existe um perigo, e aqui encerro. O maior perigo da sua vida é como você vai lidar com o sucesso. O perigo não é quando eu caio, o perigo é quando eu subo. Tem gente que acha que a sua vida é provada no deserto. Não, sua vida é provada na terra boa. Sua vida é provada quando as coisas funcionam. Porque quando você tem sucesso e não é grato, você esquece de Deus. Quando você cresce e não é grato, você esquece que chegou ali porque foi Ele que te levou até ali. Eu não tenho tempo para ler, mas depois você pode ler na sua casa Deuteronômio 8. Esse capítulo é incrível, porque Deus mostra que conduziu o povo para um deserto, para humilhá-los mesmo, para quebrantar o coração deles, para ver se eles obedeceriam. E no meio daquele deserto, Deus humilha, permite fome, permite sustento, dependência. Deus os quebra. E depois de ensiná-los, Deus agora promete uma terra boa, dizendo: olha, vocês aprenderam no deserto, tiveram fome, passaram por dificuldades, perdas, e agora eu vou levar vocês para uma terra boa. E lá no versículo 7 ao 10, existe uma descrição dessa terra boa. Uma terra muito diferente do deserto, uma terra de fartura. E lá no versículo 10, Moisés diz que quando eles chegarem nessa terra boa, em Deuteronômio 8:10, Moisés diz: olha, depois de vocês terem comido, esqueçam a fome que vocês passaram no deserto. Agora é terra boa, agora tem comida, agora dá para encher a pança. Agora, depois de vocês ficarem satisfeitos, o que você vai fazer? Depois que você tiver com a barriga cheia, o que você vai fazer? Louve ao Senhor o seu Deus pela boa terra que deu a vocês. Louve. Moisés está dizendo: o maior teste não é o que eu faço quando estou com a barriga vazia. O maior teste é o que eu faço quando estou com a barriga cheia. É a minha capacidade e a minha força de dizer: se eu estou aqui, é graças àquele que me trouxe até aqui. Não deixe o pecado do sucesso acabar com você. Nabucodonosor pagou um preço alto, porque o pecado do sucesso, a arrogância, o jogou para comer capim. E ele teve um lapso de olhar para cima e lembrar quem Deus é, e Deus o salvou. Belsazzar, mesmo sabendo de tudo que Nabucodonosor fez,
não temeu ao Senhor e fez pior. Prevaricou com os itens da casa do Senhor. E Deus entrou. E Daniel, quando Beltesazar falou: vem aqui me ajudar, revela o que Deus escreveu na parede, ele disse: antes de revelar, você não é inocente não, você sabia de tudo e não fez. Quando você entrar numa boa terra e ficar satisfeito, quando você ganhar bem, quando você tiver uma pessoa amada ao teu lado, quando o teu ministério começar a florescer, quando tua casa entrar no eixo, cuidado para não esquecer que foi o Senhor que te levou até aí. Cuidado para não esquecer que foi a graça e a misericórdia do Senhor que te pôs aí. Quando você perceber que a alegria brotar na tua alma, não deixe o pecado dizer: foi minha força. Não deixe o pecado dizer: foi o meu poder. Não deixe o trono ser tão valioso ao ponto de você querer sentar nele. É o Senhor que te dá a capacidade para produzir. Coloca versículo 8, capítulo 18, versículo 18 de Deuteronômio 8, põe para mim. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê hoje. Você não é o dono do dom que tem, você é um administrador. Você não é dono de nada, você é um administrador. O Senhor é dono de tudo. Se você é bom naquilo que faz, você é só um administrador. Você é bom porque Deus te fez bom. Entregue sua casa ao Senhor, entregue seu dom ao Senhor, entregue seu talento ao Senhor, entregue seus dias ao Senhor. Quando alguém vier bater no teu ombro e dizer assim: ó, nossa, você é bom, não seja deselegante, diga obrigado, mas dentro da tua alma fala assim: não sou bom não, se há algo bom em mim vem do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu protetor. Não guarde para si aquilo que não é seu. Se tem um talento, não, talento não é coroa, talento é responsabilidade. É por isso que tem tanta queda hoje no meio evangélico, é por isso que tem tanto escândalo, tanta coisa, porque as pessoas esqueceram que se há um crescimento, se há um avivamento, a glória não é nossa, a glória é do Senhor, é dele que vem todas as coisas, é ele que dá a capacidade para produzir, é ele que faz todas as coisas. Moisés diz: quando você estiver cheio, louve. Deus não condena a boa terra. Escuta aqui, eu vou encerrar. Deus não tem nada contra dinheiro, poder, sucesso. Deus não tem nada contra você ter uma vida próspera. Deus não é contra a prosperidade. Prosperar é bom quando eu lembro quem é o autor da minha prosperidade. E então prosperidade precisa de altar e não de ego. Eu lembrar: oh Deus, que contrato maravilhoso eu fechei. Obrigado, Senhor. Obrigado. Oh Deus, que maravilha. Que bom, está todo mundo em casa bem. Meus filhos estão na escola agora. Minha esposa está no trabalho, eu estou trabalhando. Que coisa maravilhosa. Obrigado, porque é o teu favor na nossa casa. E eu vou lembrar para o meu filho que por mais que papai trabalhe, por mais que mamãe se esforce, esse pão que está na mesa, esse café com leite que a gente vai tomar, é o Jeová Jiré que trouxe. É o Deus da providência, que deu força a papai, que deu estratégia a mamãe, e nós estamos trabalhando debaixo de uma bênção. Eu quero declarar em nome de Jesus: celebre o que Deus tem te dado, mas não idolatre o que Deus tem te dado. Não se apegue a um carro, se apegue à presença. Não se apegue a uma casa, se apegue à presença. Não se apegue a uma posição social, se apegue à presença. Não se apegue a um título, eu sou líder, se apegue à presença. Agradeça. Antes de você gastar, antes de você entrar numa loja e passar o cartão de crédito, antes de ficar comprando como um viciado, usando o teu cartão de crédito como cocaína, usando o teu cartão de crédito como droga, se é um viciado, não, antes de você pensar em gastar R$1, agradeça ao Senhor por ter te dado o que tem. Agradeça, antes de você querer se aparecer. Quero saber como é que eu me destaco, eu quero saber como é que eu cresço aqui na igreja. Sirva,
antes de querer aparecer, sirva. Jesus diz: quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva. Quando você faz isso, a soberba é sufocada, a arrogância é sufocada. Você levanta os olhos, e quem levanta os olhos recupera a sanidade. Quem levanta os olhos recupera a mentalidade. E quem recupera a mentalidade, louva na cisterna, louva na fornalha, louva no pior lugar, louva na prisão. Se a sua agenda lotou e Deus saiu da sua agenda, rasgue essa agenda. Ah, pastor, eu tenho muito patrimônio e Deus saiu da tua vida. Vende o patrimônio, doa o patrimônio, bota fogo no patrimônio, porque o que coloca você em pé não são as coisas que Deus pode te dar. O que coloca você em pé é o abraço do Espírito Santo, é o fogo da sua presença, é a glória de um Pai poderoso. Sucesso sem gratidão vira idolatria, e você não é idólatra, você é adorador. Adorador, adorador, adorador. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Eu queria que essa semana você escolhesse uma coisa para obedecer a Deus. Uma. Você vai escrever, saindo desse culto, algo que você vai obedecer a Deus, que Deus tem pedido a você. Quero pedir também que você crie um hábito de agradecer a Deus por 7 dias, 3 vezes ao dia. Todos os dias, nos próximos 7 dias, você vai agradecer por algo, e essa é a mesma situação 3 vezes por dia. Manhã, tarde e noite. Quero também que você, em público, tenha um ato de humildade. O que é um ato de humildade? No café da manhã, na hora do almoço, no jantar, no ônibus, no metrô, no Uber, contar para alguém com muita simplicidade as mudanças que Deus fez em você. Algumas vezes a gente tem o prazer de contar que viajou para a Europa. A gente tem o prazer de contar onde trabalha. Tem o prazer, mas não tem a humildade de contar para o ímpio o que Jesus fez na sua vida. E fala assim: ó, eu era um camarada atrapalhado, eu era alguém difícil, ninguém acreditava em mim, eu era uma pessoa desonesta, mas Jesus me encontrou. Vou te contar a minha história. Ah, não, me conta uma história. Não, essa é a melhor história para eu te contar. É a história que me arranca lágrimas até hoje. Eu lembro quem eu era. Eu lembro que eu não valia nada, e hoje pessoas confiam em mim, porque a graça de Deus mudou tudo. Mudou tudo. Lembrou? Vai lembrar? Uma obediência que você não faz, mas vai fazer essa semana e de agora em diante. 2, um hábito de gratidão nesses próximos 7 dias, 3 vezes por dia. E vai contar para alguém com muita simplicidade a mudança que Deus fez em você. Belsazar sabia, mas não se humilhou. Nabucodonosor caiu e aprendeu. Quem você é hoje? Alguém que cai e aprende? Ou alguém que sabe tudo e não faz? A maioria das vezes que eu aconselho alguém no meu gabinete, eu sinto assim, com muito carinho e gratidão, eu entendo que o meu papel é ouvir. Mas algumas pessoas, enquanto as ouço, eu fico pensando: o que elas querem ouvir? Porque ela sabe o que tem que fazer. Ela só não quer se render. Eu sei não salva, eu obedeço salva. Quero que você feche os seus olhos. Pense em Deus agora. Tanta coisa a gente sabe e não faz. Mas será que não é dia de você olhar para cima hoje? Será que não é dia de você falar: Espírito de Deus, devolve a minha sanidade mental, devolve o meu entendimento, e eu quero te adorar. Pai, nós oramos agora e pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pela arrogância, pedimos perdão pela soberba, pedimos perdão pelas vezes que nos embriagamos com o sucesso, com a paixão.
pedimos perdão que deixamos que as pessoas influentes ao nosso lado nos seduzam com seus estilos de vida, com suas propostas. Gente vazia, gente oca, querendo me influenciar, gente que não tem uma vida real. E hoje eu estou aqui, Senhor. Eu quero, no meio da minha realidade, no meio dos meus problemas, eu quero levantar meus olhos, e eu quero lembrar quem Tu és, Senhor. Eu quero lembrar quem Tu és, meu Deus. Porque não adianta eu saber e estar vazio. Eu quero viver de verdade, eu quero fazer. Eu quero deixar um legado para a minha geração. Eu não quero ser meus azar que sabe e não faz. Eu levanto os meus olhos para que os meus lábios Te louvem. Eu levanto os meus olhos para que a minha boca confesse: só o Senhor é Deus. Você pode levantar os teus olhos, levantar as suas mãos. Talvez você está debaixo de decreto de morte. Talvez você está vivendo a fase mais doída da sua vida. Talvez você está sendo humilhado de todo lado. Mas levanta a tua mão, reconhece que Deus é Deus hoje. Reconhece que Ele é o Todo-Poderoso. Eu não sou, minha empresa não é meu pai, não é minha mãe, não é meu chefe, não é meu amigo, não é meu namorado, não é meu dinheiro, não é meu talento. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deixa a tua boca adorar agora, deixa a tua boca adorar agora, deixa a tua boca adorar. Faça como Nabucodonosor. A Bíblia diz que enquanto ele adorava, Deus devolveu o trono. Enquanto ele adorava, Deus devolveu a roupa. Enquanto ele adorava, Deus devolveu a dignidade. Enquanto ele adorava, Deus devolveu a honra do seu trono. Enquanto ele adorava, enquanto ele dizia santo, santo, a realidade era a mesma, mas ele adorava. A situação era a mesma, mas ele olhava para cima e dizia: santo é o nome do Senhor, santo é o santo, 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 santo. Deixa seu irmão do lado te ouvir dizendo santo, 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 santo. Deixa o poder de Deus se tomar. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas você pode olhar para cima. Pastor, eu não tenho paz na terra, mas eu posso olhar para cima. Eu não tenho apoio, mas eu posso olhar para cima. Eu estou sozinho, olha para cima. Dá o volante para Ele. Eu declaro que Deus se toma agora. Eu declaro que a alegria do Espírito Santo te enche. Oh, receba poder, receba autoridade da parte de Deus. Receba renovo, receba de novo a leveza de uma vida entregue ao Senhor. Receba, eu não vou me perder, eu não vou me perder, eu não vou me perder. Eu sei quem Tu és, eu sei quem Tu és. Que bom que você chegou até o final desse sermão. Eu espero de verdade que Deus tenha falado com você e transformado algo no seu coração. Mas não é só ouvir não, agora é hora de colocar em prática tudo que você recebeu nesta pregação. Obrigado a todos que têm semeado nesse canal, falado do canal, vocês são uma grande família. E além dos sermões, nós temos de segunda a sexta o Pensiore, todos os dias à meia-noite o Clamor da Madrugada e aos sábados a Devocional do Metanoia. Você é muito bem-vindo aqui e eu espero você no próximo sermão. Até lá!